Olá, massa, que Deus vos abençoe. Você está no canal TV Galo 9 a 2. Sou Adilson Madeira e venho trazer para você um corte da turma do bate-bola do nosso Galão da Massa. E vamos aí pedir vocês com todo carinho para vocês dar aquela curtida, aquele like, para você também se inscrever em nosso canal. Sem mais delongas, vamos aí ao corte do nosso Galão da Massa. Vamos começar com notícias do Galão da Massa. Cláudio Rezende tá na área. Notícia boa, né? Nessa segunda-feira, mais uma notícia positiva. Meio de semana tem um jogo aí, Rezendão, que vale mais de 2 milhões de reais. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, boa noite a você, Cirilo. Boa noite também ao Edu Panz e a todos que nos acompanham. Exatamente 2.315.250 reais. É esse o valor da premiação para a equipe que avançar a terceira fase da Copa do Brasil. E aí vamos lembrar que na terceira fase vão se juntar as equipes que já estão disputando os times que vão jogar Libertadores da América, as principais equipes do futebol brasileiro, que são as concorrentes, né, do Atlético ao título. Eles estarão presentes já na terceira fase. Então o Galo tem que fazer mais uma vez seu dever nessa segunda fase. É amplo favorito contra o Manaus Futebol Clube. Jogo da quarta-feira de cinzas, às 7h30 da noite. A notícia boa de hoje que você destacava aí, Cirilo, foi pela manhã no treinamento, o primeiro da semana, já que ontem os atletas tiveram um dia de folga. O Gustavo Scarpa foi a campo. Quem tá no YouTube da Itatiaia, a gente tem algumas imagens aí do treinamento do Galo. Olha o Scarpa, ó. O Scarpa tá tocando na bola, tá normalmente treinando de chuteira, né? O Edu Panz gosta de olhar isso, né? O cara tá de chuteira, tá junto com a turma. É porque a chance de jogar já aumenta bastante. O Cuca tá ali com o Paulo Brax e com o Domênico. São os diretores do Atlético conversando com o treinador. Também teve reunião, pelo que a gente acompanhou nas imagens da Galo TV, do treinamento desta segunda-feira lá. Sempre tem a reunião ali do Cuca, ele conversa com a turma antes do treinamento. Com o Scarpa treinando, Cirilo, pelo que a gente viu ali, o Scarpa treinando e não pareceu nenhum problema, né? Ele não tá sentindo nada. Ele vai pro jogo e aí o Cuca teria mesmo que só quebrar a cabeça com relação ao substituto do Hulk, né? Pra quarta-feira, para esse duelo contra o Manaus. Eu, sinceramente, não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu, sinceramente, vejo duas opções para ele colocar em campo. O Davidson, que foi o titular na primeira fase da Copa do Brasil, justamente no lugar do Hulk, né? Aquele jogo, o Cuca explicava que até pela condição do gramado, pela característica de jogo, ele queria um cara de área, jogador, o centroavante mesmo, e aí o Davidson foi a opção. E no jogo contra o Tombense, ele entrou com o Alisson no lugar do Hulk. Eu acho que são as duas principais opções que tem o Cuca aí para escalar esse time do Galo na quarta-feira. O Hulk hoje seguiu na fisioterapia, Cirilo. Ô, Edu, o que você faria para quarta-feira? Agora nós já sabemos aí, muito provavelmente, caso nada fora do normal aconteça, Scarpa vai pro jogo e o Hulk é a ausência para quarta-feira. É o Davidson? É o Alisson? É outra opção? O que fazer pra quarta-feira, Edu? Ô, Cirilo, assim, do outro lado, né, no radinho a turma tá, o que o Edu faria, pouco importa. Eu quero saber o que o Cuca vai fazer na ausência do Hulk. E aí, cara, o Cláudio trouxe duas hipóteses e com jogos com características diferentes. Vamos lá, a primeira hipótese que o Cláudio trouxe foi uma entrada do Davidson. Foi na Copa do Brasil que o Cuca utilizou o Davidson diante de um time muito fechado, em que o gramado era muito ruim, a gente teria mais bola quebrada, como foi boa parte do jogo, apesar do Atlético ter tido um amplo domínio, e apesar de não ter adiantado também o Davidson, né? O Davidson pouco produziu naquela partida. A segunda hipótese foi o Alisson, que entrou no jogo contra o Tombense, que já era um jogo de característica diferente. O Tombense já estava perdendo e tinha que ir pro jogo, tinha que sair pro jogo, não precisava ficar só se defendendo. Então o Atlético teria espaços. E o Alisson, jogando contra uma equipe que dá espaço, rende mais. Então, se fosse para observar a característica do jogo, do adversário, o que pode pintar em termos de proposta de jogo para o Atlético, eu apostaria no Davidson. Porque eu imagino o Manaus bem fechado, com linha de 5, às vezes transformando uma linha de 6.
duas linhas bem próximas ali em frente à área, e aí você tem um centroavante, um jogador de área mais pesado, que pesa a área, que briga com o zagueiro, talvez seja o melhor para iniciar a partida. Se o Atlético faz um gol cedo no primeiro tempo, aí o Manaus vai ter que abrir, aí sim você já pode colocar jogadores que rendem com mais espaço. Então, se fosse para apostar, Cirilo, eu apostaria na escolha pelo Daverson para iniciar o jogo. Pra mim também, sem mistério, viu, Cláudio? Daverson para começar o jogo na quarta-feira e fim de papo, e que o Hulk esteja disponível pro fim de semana, porque a diferença é enorme, Cláudio. Melhora bem, né, com o Hulk, e logicamente que o Cuca já vai analisar esse jogo, se ele não puder contar com o Hulk também no sábado, ele vai olhar, né, como que vai funcionar o time, disse aí o Edu, também teria uma característica diferente, né, porque aí é um jogo de mata-mata, são 2 jogos, então pode ter uma característica diferente, o América também, né, Edu? Agora, se ele não puder contar com o Hulk, ele vai analisar durante a semana, na quarta-feira, quem foi bem, como que o time funcionou melhor. Agora, o Hulk vai tentar ao máximo, a gente conhece o Hulk, ontem ele já esteve na Cidade do Galo, postou foto junto com as filhas, né, que foram acompanhá-lo, aí tá no YouTube da Itatiaia também, as 2 filhas lá na bicicleta ergométrica junto com o Hulk. Ontem foi folga para os jogadores que não estão lesionados, né? Quem está lesionado normalmente faz atividade, o Hulk esteve lá presente. E ontem seguiu o tratamento, hoje vai ser assim até eles recuperar totalmente. Além do Hulk, o Júnior Santos, né? Poderia ser, inclusive, a alternativa, mas o Júnior Santos segue lesionado, teve uma lesão um pouco mais complicada, no caso do Júnior Santos, não deve retornar aí nesta reta final de Campeonato Mineiro, mas pro Brasileirão e início de Copa Sul-Americana. Ô Cirilo, teve também a definição aí fora das 4 linhas das 2 equipes com relação à arbitragem na final do Campeonato Mineiro. Nesse primeiro jogo, o que eu apurei? Na verdade, que o Atlético está com a mesma ideia dos últimos anos, de privilegiar, de apoiar a arbitragem mineira. Foi assim nas últimas temporadas, o Galo não vem pedindo o árbitro de fora, e aí o América até preferia árbitro de fora para o primeiro jogo. O que a gente sabe é que o Atlético tem 2 árbitros FIFA no cenário nacional, que o Atlético tem esses árbitros vetados, né? Sim, vamos lá, você quer árbitro daqui, árbitro de fora, eu prefiro que seja bom árbitro. Independente de onde o cara nasceu, que seja bom árbitro, porque muitas das vezes a gente privilegia a arbitragem de fora daqui e o cara tá vivendo um momento ruim. Ou o cara é um árbitro ruim, ou ele vive um momento ruim, um momento pior do que o dos árbitros daqui. Mas é o modus operandi do nosso futebol. Na conversa que a gente apurou do Atlético, América e Federação, a Federação falou, isso eu não consegui árbitro FIFA, né, de fora. Aí eles, então, o Atlético falou, pode ser mineiro, pra mim tá tranquilo. O América falou, não, aí é sorteio. Aí, na verdade, chegaram a uma conclusão para esse primeiro jogo, a arbitragem mineira. Aí vamos ver, né? Tem um árbitro mineiro que é FIFA, que é o Paulo César Zanovelli. Tem outros árbitros que estão apitando quase sempre aí, né, Cirilo? Estão privilegiados no campeonato, estão prestigiados no Campeonato Mineiro, como, por exemplo, o André Luiz Policarpo, o Esquetino Policarpo Bento, né? Isso. Também apitou, por exemplo, eu estava olhando, apitou o primeiro jogo contra o Galo e Tombense, semifinal, apitou Galo e Atlético, e nesses jogos não teve muita polêmica, ele teve bem nos jogos. O América não teria gostado do nome do Murilo Misson, teria vetado esse árbitro. Vamos ver. O primeiro jogo vai ser a arbitragem mineira. E o Thiago Reis apurou aqui no Rádio Esportes, ele até trouxe no finalzinho do programa, que o segundo jogo teremos arbitragem de fora. Vamos aguardar aí o que acontece. Mas para esse primeiro jogo, isso já é certo entre as 2 equipes, a arbitragem mineira. Aqui o seguinte, é isso mesmo, ficou definido entre as 2 diretorias e a federação. Primeiro jogo, árbitro de Minas, segundo jogo, árbitro de fora. Não vai mudar, então vai ser um árbitro daqui, outro de fora. Para as 2 finais, né? O Atlético é mandante, jogo no Mineirão vai ter a arbitragem de Minas, e o América mandante no jogo de volta, Independência, com o árbitro de fora. É isso aí. O América vetou alguns árbitros de Minas, o Atlético alguns árbitros nacionais, e aí entraram nesse acordo para a decisão aí do Campeonato Mineiro, Cirilo. Vem aí as finais do Campeonato Mineiro. Espero que a gente fale muito de futebol e pouquíssimo de coisas fora do gramado.